Começou com uma conversa jogada no cais. Coisa de fim de tarde, com o sol batendo de lado nas pedras e o cheiro forte da maré entrando por baixo das tábuas do mercado de peixe. Um senhor calado, pele escurecida de sal e tempo, falou baixo para outro. Ele voltou, ninguém perguntou o quê, ninguém respondeu, mas quem ouviu, entendeu. Era o barco. Aqui na Bahia tem coisa que não precisa de explicação. Basta nomear e o resto vem. Quando alguém diz, ele voltou, já se sabe que é o mesmo barquinho branco, casco antigo, com as bordas comidas de maresia. A vela sempre rasgada, mas esticada. E o detalhe que arrepia: comida quente dentro. Não é invenção. Já apareceu mais de uma vez. Barqueiros contam que em certas madrugadas, principalmente quando o vento vira do sul, ele surge ali perto da Ilha do Medo. Fica ancorado, sozinho, em um canto onde não tem atracadouro nem morador. E o pior, sempre com sinal de uso recente. Rede molhada, caldo de peixe ainda fumegando numa panela de alumínio. Só não tem gente. A primeira vez que ouvi falar disso foi por causa de um conhecido nosso, chamado Didico. Ele era pescador de maré longa, desses que saem com o barco e voltam 2, 3 dias depois. Um sujeito calejado, quieto, mas muito respeitado entre os de ofício. Sumiu. Saiu de madrugada com 2 ajudantes, com maré cheia, e não voltou. 2 dias depois, um barquinho foi visto boiando perto da Ilha do Medo. Quando o pessoal se aproximou, achando que fosse ele, era o mesmo de sempre, o tal barco branco. Mas não era o de Didico, era o outro, o que ninguém assume. As redes estavam lá, umas tilápias presas, recém-pescadas, ainda vivas no fundo d'água. O café coado no bule de ferro e 3 pratos de alumínio sobre o banco de madeira com pirão servido. Um deles ainda fumegava. O cheiro era fresco, mas não tinha rastro de ninguém. Nenhum sinal de que alguém tenha mergulhado, nem deixado pegada no casco. O barco estava limpo demais. A coisa ganhou força depois disso. Os mais antigos começaram a lembrar que não era o primeiro caso, nem o segundo. O pessoal mais novo, que antes ria dessas histórias, parou de fazer graça. A maré mudou. Teve um pescador da Gamboa que decidiu ir ver de perto. Chamava Beto. Era valente, não acreditava em nada dessas coisas. Pegou o barquinho dele, esperou o nevoeiro e seguiu o rumo da Ilha do Medo, com uma lanterna pendurada no pescoço e um radinho de pilha tocando forró. Não voltou. A esposa disse que ele tinha deixado tudo em casa arrumado. Chinelo virado para cima, motor de popa cheio de combustível e até o peixe separado para levar para a sogra no outro dia. Nunca mais se achou nem o corpo, nem o barco. Alguns tentaram justificar. Falaram em correnteza, em tráfico de embarcações, até em pirataria moderna. Mas nenhum órgão oficial registrou esses desaparecimentos como algo ligado à ilha. Tudo ficou na conta do acaso. Só que o povo daqui sabe que não é bem assim. Teve um tempo em que alguns tentaram registrar o caso. Um rapaz novo, jornalista de fora, veio aqui fazer uma matéria. Dizia que queria ouvir os pescadores mais antigos. Tirou foto do cais, pegou depoimento do pessoal da colônia, escreveu o nome da Ilha do Medo num caderninho amarelo que ele carregava no bolso da camisa. Fez perguntas demais. Sumiu também. Não foi no mar, não. O curioso é que ele desapareceu ainda em terra firme, num domingo de pouco movimento. Foi visto pela última vez na balsa que cruza a Bahia em direção à ilha. A câmera dele foi encontrada dias depois no fundo de uma canoa virada, sem cartão de memória. E então veio o silêncio, mais grosso do que o costume. O tipo de silêncio que os mais velhos aprendem a respeitar. Eu mesmo, Vincent, ouvi essas histórias diretamente de um homem chamado Edmar, que trabalhou 34 anos como mestre de embarcação turística por ali. Edmar nunca bebeu, nunca faltou um dia no trabalho, nunca foi de exagerar nada. E mesmo assim, quando contou o que viu, gaguejou.
Disse que numa noite sem lua, voltando com o barco vazio de turistas, avistou o vulto do tal barquinho, o mesmo que todos descrevem, sem vela acesa, sem ninguém, mas com algo que se movia lá dentro. Ele não quis se aproximar. Desligou o motor e ficou ali, boiando no escuro, com o coração batendo na garganta, esperando o vento levar o barco dele para longe. Até hoje, ele diz que não sabe se aquilo que viu foi real ou se foi coisa da cabeça. Mas quando terminou de contar, ele se levantou, foi até a beira da água, cuspiu no mar e disse só isso: nunca mais. O que mais impressiona nessas histórias todas é que não existe exagero. Não tem grito, não tem luz piscando, não tem vulto correndo pela mata. Tem só o barco, a madeira úmida, sempre com o mesmo formato, a vela amarelada pelo tempo, o cheiro de peixe fresco e o som das gaivotas que parece ficar mais baixo quando ele aparece. Teve quem dissesse que o barco é como uma armadilha de vento, que ele aparece só quando o mar sabe que alguém vai tentar se aproximar. Outros dizem que é castigo, que foi construído com madeira de naufrágio, ou que carrega promessa feita e não paga. Mas o que todos concordam é uma coisa só: o barco não rema, ele espera. Fica ali ancorado, como se soubesse que uma hora ou outra alguém vai se aproximar. E quando esse alguém chega, não volta. Não deixa rastro, só o cheiro da comida feita com pressa e a rede gotejando maré. A Ilha do Medo nunca teve morador fixo. Não tem igreja, não tem cais direito, não tem barquinho atracado. Mas dizem que à noite, se a gente mirar com o binóculo, dá para ver uma vela branca tremendo na escuridão. Pode ser vento, pode ser ilusão, ou pode ser ele. E quem conhece o mar de verdade não desafia. Porque mar que devolve o barco, mas não o corpo. Não é mar, é aviso. Tem uma casa no Pelourinho que aparece em todo o catálogo de aluguel para estudante. Não tem erro, piso antigo de madeira, pé direito alto, janelas azuis descascadas. Fica na Rua das Portas do Carmo, esquina com uma travessa estreita que desce para o fundo da ladeira. E sempre tem vaga, sempre, mesmo com aluguel barato, localização ótima e até mobília incluída. O nome ninguém menciona, mas os mais antigos chamam de Casa das Sete Mortes. Só que isso ninguém te conta quando você está procurando um canto para morar. Eu fui parar lá em 2018, logo que passei no vestibular de História na UFBA. Cheguei com uma mala e um ventilador de chão. A dona era uma senhora chamada Celeste, dessas que atendem por WhatsApp e nunca aparecem pessoalmente. Mandou a chave por motoboy. A casa tinha 5 quartos, distribuídos num formato de U, em torno de um pátio interno com pedras irregulares e mato crescendo pelas beiradas. Tudo bem cuidado, mas antigo. Cheiro de madeira guardada e incenso barato. Só que logo de cara me chamou a atenção que uma das portas, exatamente de frente para o pátio, estava trancada com um cadeado velho. Tinha até marcas de ferrugem escorrendo pela fechadura. Perguntei no grupo da casa se ali era algum depósito. A resposta veio rápida da Natália, que já morava lá fazia 2 anos. Nem sei, amigo. Sempre foi trancado. A chave nunca veio. Ninguém mais comentou. Segui a vida. Mas com o tempo, comecei a notar uns detalhes estranhos. Nada que dê medo, mas que incomoda. Na primeira semana, tentei fazer amizade com um vizinho da frente, um senhor que sempre varria a calçada de manhã. Quando comentei, meio sem maldade, que a casa era enorme e que um dos quartos estava fechado, ele congelou por uns segundos. Depois, fingiu que não ouviu. Mudou de assunto para o calor daquele dia. Depois disso, nunca mais falou comigo, nem bom dia. Aos poucos, percebi que o resto da rua fazia o mesmo. Os moradores olhavam rápido para o imóvel, tipo quem desvia os olhos de um acidente.
Uma mulher com padaria na esquina evitava até passar do lado da casa quando fechava o ponto. Lá dentro, o ambiente era calmo. Cada um no seu quarto, todo mundo estudando ou trabalhando, mas de repente, sem aviso, começavam a sumir. Literalmente sumir. O primeiro foi o Guto. Nunca cheguei a ver ele. Segundo o grupo, era o morador do quarto do fundo, que já estava lá antes de mim. Um dia saiu para comprar pão e não voltou. 2 dias depois, a Natália mandou mensagem no grupo. Acho que o Guto foi embora. Celeste falou que vai alugar o quarto de novo. Quando perguntei se ele avisou, ela respondeu só: ele era meio estranho, né? Sei lá, melhor assim. Esse melhor assim me pegou mal. Depois veio a Luana, estudante de letras. Ficamos amigos, saímos algumas vezes, conversávamos sobre tudo. Do nada, no meio de uma semana de provas, ela deixou o grupo e nunca mais apareceu. Perguntei para Celeste sobre ela. A resposta veio seca. Ela pediu para sair. Já tirei do contrato. Mas os livros dela ainda estavam na estante da sala. E o ventilador no quarto. No fim da primeira parte da minha estadia, só sobraram eu e a Natália. E o quarto do meio, sempre trancado, sempre úmido naquela parede. A porta tinha uma mancha escura no batente, como se alguém tivesse jogado café quente e nunca limpado direito. Uma noite, depois de um apagão rápido no bairro, vi luz vindo por debaixo da porta. Só que não tinha ninguém lá dentro. Eu sabia disso. Pensei em mandar mensagem, mas desisti. Na semana seguinte, convenci um amigo do curso a ir comigo até o cartório de imóveis. Queria saber mais sobre a casa. O funcionário puxou a matrícula no sistema. Confirmou o endereço, o nome da proprietária, mas no campo de histórico havia um alerta cinza claro. Imóvel com referência cruzada em processo de crime patrimonial, sem desfecho judicial. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, sentei no pátio de frente para a porta. Fiquei ali olhando, contando as pedras no chão, respirando o cheiro de mofo e de mato. E juro por tudo que ouvi um sussurro vindo do quarto. Uma voz fraca, como se estivesse falando por trás de várias paredes. Só dizia: ainda falta um. A partir daquela noite, parei de dormir direito. Não era medo exatamente. Era uma ansiedade quieta, como quem esqueceu algo importante. Acordava suado, às vezes com a impressão de ter ouvido batidas leves vindo do pátio. Comecei a reparar em mais coisas. A porta do quarto do meio, mesmo trancada, parecia viva, sempre mais úmida que as outras, como se respirasse. Em dias quentes, surgia umidade na madeira. Num dia de vento, ouvi as dobradiças estalarem, mesmo sem ninguém tocar. Tentei racionalizar. Madeira velha, clima úmido de Salvador, ruídos comuns, mas isso não me acalmava. Foi quando resolvi perguntar de novo sobre o massacre, o tal crime do século XIX que alguns moradores mencionavam. Consegui marcar com um professor de história local, que era pesquisador do centro antigo. Me recebeu no gabinete com pilhas de pastas e, enquanto procurava, me disse: a Casa das 7 Mortes é um caso documentado. Um comerciante português foi acusado de matar 6 escravizados e a esposa, tudo num fim de semana. Dizem que ele surtou depois de uma briga, mas o corpo dele nunca foi achado. Sabe o que é estranho? O processo criminal simplesmente desapareceu dos arquivos centrais em 1942. Perguntei se alguém morava lá hoje. Ele riu de canto. A casa foi usada como pensão, depois alojamento estudantil. Mas ninguém fica muito tempo. E o quarto do meio, sempre fechado, desde 1800 e pouco. Agradeci, sem conseguir esconder o arrepio. Voltei para casa com a certeza de que não era coisa da minha cabeça. Decidi sair, antes que algo acontecesse. No grupo da casa, avisei que ia embora no fim do mês. Celeste nem questionou, só mandou o boleto com valor proporcional. Nos últimos dias comecei a sentir um isolamento estranho, como se algo me separasse do resto da cidade.
Os amigos pararam de responder. Os vizinhos nem olhavam mais. Num fim de tarde, antes de arrumar tudo, desci até o pátio pela última vez. Me sentei no mesmo lugar de antes. Encarei a porta do meio. O ar parecia parado. Fiquei ali em silêncio por uns 20 minutos até ouvir um estalo seco, baixo, como se o trinco tivesse cedido. Levantei num pulo. A porta estava entreaberta. Não toda. Só o suficiente para mostrar uma fresta de escuridão do outro lado. A parte de baixo da porta, sempre suja de mofo, agora estava limpa, como se tivesse sido trocada naquela noite. Me aproximei devagar. A madeira exalava um cheiro de cera antiga. Não sei explicar, mas era como se aquele pedaço da casa tivesse voltado no tempo. Chamei, sem saber para quem. Tem alguém aí? Nada. Coloquei a mão na maçaneta, gelada. Respirei fundo. E quando fui empurrar, ouvi passos rápidos no corredor de cima. Me virei achando que era Natália, mas não tinha ninguém. Só a luz amarelada da lâmpada antiga tremendo. Quando voltei os olhos para a porta, ela estava fechada de novo, cadeado no lugar. Mesmo cadeado de antes. No dia seguinte fui embora. Peguei um Uber até o terminal e deixei a chave com o motorista a pedido da Celeste. Nunca mais voltei ao Pelourinho, nem para passeio. 2 meses depois, por curiosidade, procurei a casa nos sites de aluguel. Continuava lá. Mesmo preço, mesmo número de quartos, mesmo aviso, quarto do meio indisponível. Tentei mandar mensagem para Natália, nenhuma resposta. O perfil dela desapareceu das redes, como se nunca tivesse existido. Hoje, quando falo sobre isso com alguém, sempre me olham como se eu estivesse exagerando. Dizem que é só superstição baiana, casa velha, vizinho fofoqueiro, imaginação de estudante. Mas eu lembro da luz saindo por debaixo da porta, do sussurro, ainda falta um. E lembro que ninguém da casa ficou por muito tempo. Nem o Guto, nem a Luana, nem a Natália. E mesmo eu, por muito pouco, não fui o próximo a desaparecer sem deixar vestígio. Tem gente que diz que a Chapada Diamantina é um lugar de cura, mas o que ninguém fala é que tem pedra lá que lembra do que sofreu e parece que escolhe quem vai ver o caminho e quem vai se perder. Essa história vem de Igatu, uma vila pequena e antiga, de ruas de pedra e silêncio espesso, encravada nas serras da Chapada. Pouca gente passa por lá fora de época de feriado. E quem conhece quase sempre foi levado por alguém. Igatu não se oferece. Ela espera ser achada. O caso aconteceu num final de tarde encoberto, segundo um guia da própria vila. O nome dele é Silvério. 50 e poucos anos, desses que a gente vê sentado de cócoras perto de fogueira, olhando para a brasa como se escutasse outra coisa além do vento. Naquele dia, Silvério tinha marcado com um casal do sul. Gente jovem, bem equipada, com mapa, relógio de trilha, lanterna, garrafa térmica, tudo certinho. O destino era simples, uma trilha curta até as ruínas das antigas casas de garimpeiros. Um lugar conhecido, bonito e fácil de voltar antes de anoitecer. Uma trilha que Silvério fazia desde menino. Segundo ele, foi a neblina que chegou antes da hora. No meio do caminho, quando já se via as primeiras pedras empilhadas dos casarões abandonados, uma névoa branca veio descendo pela encosta. Não era comum para aquela hora, nem para o tempo daquele mês, mas o casal quis seguir. Tinham vindo de longe. A pressa de turista, você sabe. Silvério conta que logo nas primeiras bifurcações, o que era familiar começou a parecer diferente. As pedras que ele conhecia pelo nome, que ele usava de referência para se orientar, pareciam estar fora do lugar. Um arco de pedras que ele jurava que ficava perto da figueira, agora estava depois do declive. Um paredão com inscrições antigas simplesmente sumiu.
Só que o mais estranho, segundo ele, era o silêncio. Mesmo com os três ali, ele, o rapaz e a moça, parecia que cada um andava num tempo diferente. O barulho dos passos ficava abafado e a trilha ia se desenhando como se tivesse vontade própria. Eles andaram, segundo o relógio dele, uns 40 minutos a mais do que o necessário, e o tempo parecia preso ali. Mas quando finalmente voltaram para a vila, o relógio da igreja marcava mais de 3 horas de diferença. A moça começou a chorar. Silvério, que nunca foi de se assustar fácil, sentiu algo estranho. O tipo de sensação que ele não soube explicar direito. Disse que o corpo estava ali, mas o pensamento estava pesado, como se tivesse passado por alguma coisa sem lembrar o quê. O casal foi embora no dia seguinte. Não quiseram mais trilha, nem foto. Silvério também ficou um tempo sem aceitar passeio. Até aí seria só um susto, um caso isolado. Mas o que faz essa história persistir, e por isso eu estou contando ela hoje, é que não foi a única vez. Outros guias, inclusive jovens, com GPS no bolso, já passaram por situação parecida. Sempre em dias nublados, sempre naquela região das ruínas, sempre com algum detalhe que não bate com o que deveria estar ali. E quando voltam, o relógio não acompanha o tempo que sentiram. Gente experiente, que sabe que o sol muda, que o relógio não mente, mas mesmo assim saem da trilha como se tivessem perdido alguma coisa no caminho, ou deixado algo para trás. Tem até um relato mais recente de 2 rapazes que juram ter voltado por um caminho que nunca viram antes e que nem existe no mapa. Um caminho de pedras lisas e casas que pareciam reconstruídas, mas que, no dia seguinte, não estavam mais lá. A vila, como toda vila pequena, tem suas explicações. Gente mais velha diz que aquilo ali é terra de memória pesada, que cada casa daquelas foi feita com esforço e desgraça, que nas pedras ainda moram nomes que ninguém mais pronuncia, que algumas construções ali foram erguidas por mãos que nunca tiveram descanso, nem depois da morte. Tem uma moradora, Dona Mariazinha, que costuma dizer assim: a trilha não se perde, é ela que decide se mostra o caminho. E quando ela fala isso, não sorri, nem repete. Depois daquele caso do casal, Silvério ficou mais calado. Passou a evitar certos trechos da trilha. E uma coisa curiosa, dizem que ele começou a fazer os grupos darem meia volta antes da neblina cair, mesmo nos dias claros. Teve um caso, anos depois, em que 3 universitários de Salvador chegaram em Igatu para fazer um mini documentário. Tinham visto vídeos da Chapada, lido sobre as ruínas e queriam registrar o lado místico da trilha. Conversaram com os moradores. Quase ninguém quis falar. Só Silvério aceitou levar. No relato de um dos rapazes, que foi deixado em fórum online, mas depois desapareceu, eles saíram cedo, céu limpo, temperatura fresca. Levaram drone, câmeras, luz, microfone. Queriam gravar as pedras, as histórias, o percurso. Fizeram imagens, entrevistas e tudo correu bem até a descida. Segundo ele, quando passaram por uma curva com 3 pedras grandes empilhadas, referência clara, registrada nos mapas, Silvério parou. Olhou para o relógio, franziu o rosto e disse só isso. Era pra gente já ter voltado. Mas não tinha nada de errado. O tempo estava bom, o sol ainda alto. Eles riram, achavam que era superstição. Continuaram. Só que ali, tudo começou a parecer diferente. As ruínas estavam mais inteiras. Algumas casas pareciam com paredes recém-reconstruídas. Janelas sem vidros, mas com molduras limpas. E silêncio. Nenhum pássaro, nenhum vento. Dizem que o rapaz do drone tentou levantar voo para capturar imagem aérea, mas o equipamento travou. Quando foi olhar o visor, só aparecia uma tela branca, sem sinal, sem falha técnica, como se tivesse perdido conexão com o mundo real.
Começaram a sentir um calor estranho. Não era o sol, era abafado, como se estivessem dentro de um espaço fechado, mesmo ao ar livre. Silvério não falava mais. Foi só quando passaram por uma parede de pedras com uma inscrição antiga, que nenhum deles tinha visto na ida, que ele parou de vez. Não olhou para ninguém, só disse: "Volta agora." Voltaram em silêncio. A trilha parecia ter encurtado. Em minutos estavam perto da vila, mas aí veio o detalhe que ninguém conseguiu explicar. O relógio de todos, os 3 celulares e o de pulso, marcava quase 3 horas a mais do que o esperado. As câmeras perderam parte dos arquivos. O drone tinha filmagens embaralhadas, tremidas, com interferência, e num dos trechos, por segundos, aparece uma figura imóvel numa das janelas de pedra. Silhueta humana. Mas a casa, segundo os moradores, nem tem janela virada para aquele lado. O rapaz que escreveu o relato terminou dizendo que nunca mais mexeu com vídeo. O documentário nunca foi finalizado. E Silvério nunca mais guiou ninguém. Desde então, quando perguntam para ele sobre a trilha, ele responde curto: "Tem lugar que é para lembrar, não é para visitar." E quando alguém insiste em ir, os moradores avisam. Avisam mesmo sem acreditar de verdade. Dizem: "Não vai se tiver neblina, não entra sozinho e não tenta marcar caminho com pedra, que a trilha apaga." A Dona Mariazinha, aquela da frase sobre as pedras, uma vez contou que a filha dela tentou abrir um café no alto da ruína para receber turista. Durou menos de um mês. Clientes se perdiam, aparelhos queimavam e um visitante desapareceu por mais de 8 horas. Foi achado no dia seguinte, sentado numa pedra com os pés sujos de sangue e falando sozinho. Dizem que ele repetia só uma frase: "A vila é aqui, mas ninguém me vê." Depois disso, a filha de Mariazinha trancou o lugar. Desde então, ninguém mais tenta reformar nada ali. Quem mora em Igatu diz que as pedras lembram. Lembram do tempo do garimpo, do abandono, das mortes que não tiveram enterro, dos homens que cavaram ali sem saber o que estavam acordando. E que algumas trilhas não foram feitas para levar. Foram feitas para esperar. Esperar alguém. Alguém específico. A última coisa que se escuta de quem vive ali e que fecha esse relato é dita sempre em voz baixa, como se nem eles quisessem ouvir direito. As pedras lembram quem sofreu ali e escolhem a quem mostrar o caminho de volta. A maioria volta, mas alguns voltam diferentes ou nem voltam. Dizem que só quem passa dirigindo naquela estrada nas madrugadas de lua nova é que vê. E mesmo assim, nem todo mundo vê. É sempre no mesmo trecho, bem depois do ponto em que a BR se estreita e os pés de cacau começam a se enroscar nas cercas abandonadas. Ali, por volta de 3 da manhã, tem quem jure que uma fila de lanternas cruza a pista, uma por uma, sem pressa, em silêncio. Essa história chegou até mim como chegam as coisas que ninguém quer dizer alto demais. Um caminhoneiro contou no balcão de um posto de gasolina entre Itabuna e Ilhéus. Falava baixo. Parava a frase no meio, como se estivesse medindo as palavras. Não parecia alguém querendo atenção, só parecia cansado. Ele disse que na primeira vez pensou que fosse uma caminhada. Gente da roça voltando de algum lugar, sei lá, uma festa, um enterro, um trabalho noturno. Mas o que chamou a atenção não foi só a hora. Era quase 3h20 da madrugada, nem o lugar. O que incomodou foi o jeito. As lanternas andavam em fila, todas com a mesma distância, mesma altura. Ninguém falava nada. Nenhuma sombra aparecia além do círculo amarelado da luz no asfalto úmido. E quando ele diminuiu para ver melhor, as luzes continuaram.
até o último ponto de lanterna atravessar a estrada e sumir entre os pés de cacau do outro lado. Ele não parou, não quis saber, mas uma semana depois contou que teve de fazer o mesmo trecho, mesma hora, mesmo céu nublado, lua nova, mesma curva, e as luzes estavam lá de novo. Dessa vez ele freou, colocou o braço para fora, cutucou o vidro com a palma, quase chamou, mas não saiu som. Nem uma folha se mexia, nenhum vento, só o zunido baixo do motor e o barulho do pisca-pisca refletindo na lataria da carreta. Ele desligou, quis ouvir, quis ver, e aí sumiu, todas ao mesmo tempo, como se tivessem apagado de dentro para fora. O asfalto ficou escuro, sem rastro, nem marcas, nem pegadas, nem poeira levantada. Nada. Ele acelerou de novo, mas não falou para ninguém. Só comentou no balcão do posto 2 semanas depois, quando outro caminhoneiro chegou suando frio, jurando que tinha visto uma fila de vagalume do tamanho de gente atravessando a pista. Foi aí que os mais velhos começaram a contar. Disseram que aquilo sempre aconteceu ali e que não é para buzinar, nem parar, nem abrir o vidro, nem tentar seguir as luzes. Se vir, segue viagem. Deixa passar. Eles estão voltando do trabalho de antigamente. Ninguém explica o que isso significa. Só dizem assim, trabalho de antigamente. E quem mora por perto entende. Não precisa explicar. Na região, dizem que aquela fazenda de cacau, ali perto da curva, teve dono que não deixava os empregados voltarem para casa. Trabalhavam à noite, dormiam no terreiro, dormiam mal, morria gente, sumia gente. Mas o cacau não podia parar. A fazenda fechou, mas o terreiro ainda está lá. O telhado caiu, o curral virou mato, mas as ruínas estão lá. E de vez em quando, as luzes passam, sempre do mesmo jeito, na mesma curva. Um dos frentistas do posto contou o que viu. Disse que já tinha ouvido os causos, mas achava tudo exagero. Até uma noite em que estava limpando o pátio por volta das 2h40 da manhã e reparou um movimento estranho na pista, lá longe, na direção da curva. Luzes, baixas, como se alguém carregasse lanterna antiga, daquelas de pilha fraca, mas todas andando juntinhas. Ritmo certo, sem som. Ele chamou o colega, e quando os dois olharam juntos, viram a mesma coisa, a fila atravessando. O colega até filmou, mas o vídeo só mostrou um borrado escuro. Nenhuma luz, nada. Ele jurou que na hora deu dor de cabeça. Fica difícil explicar. Era como se o ar ficasse mais denso, mais parado. O mato não se mexia, nenhum som. E quando foram contar depois, um riu. Outro duvidou. Mas um senhor que fazia frete na região, um homem de barba branca e fala lenta, só disse: "Vocês viram porque deixaram ver, mas não cutuca o que está quieto. Aquilo é memória. É caminho que não desaprendeu a voltar." E não falou mais nada. Desde então, toda vez que alguém passa naquela parte da estrada do chocolate nas noites de lua nova, dá uma olhada a mais. Evita buzinar, evita parar. E se vê a fila, finge que não viu. Ou diminui, deixa passar e só respira depois de dobrar a curva. Uma vez ou outra, aparece alguém que tenta entender. Gente de fora, viajante curioso. Ou motorista novo que escuta o causo, dá risada e diz que vai filmar da próxima vez. Mas é sempre assim. Quem debocha, volta calado. E às vezes, nem volta. O frentista do posto contou de um rapaz que apareceu com uma caminhonete alugada, cheia de câmera. Tinha ouvido falar da tal procissão de luz e resolveu registrar. Disse que era para um canal, que ia provar que era só ilusão, reflexo de farol ou efeito da umidade no mato. Ficou 2 dias na região. Dormiu num motel simples ali perto da entrada da fazenda desativada. No segundo dia, saiu por volta de 2 da manhã. Levou equipamento, notebook, powerbank, câmera térmica, celular com tripé. Fez stories. Disse que ia mostrar tudo,
que se visse as luzes, ia seguir. Queria descobrir onde iam parar. Passaram-se 2 dias e ele não voltou. Na terceira manhã, a caminhonete apareceu estacionada num acostamento de barro, sem ninguém dentro, chave no contato, faróis desligados, vidros trancados. E o pior, o celular estava dentro filmando, mas o vídeo parou do nada, uns 15 minutos depois que ele saiu do carro. No vídeo dá para ver o vulto dele caminhando para frente da caminhonete, acendendo uma lanterna. Depois, só mato, um silêncio denso e um som distante de passos leves no cascalho da estrada. As autoridades vieram, fizeram buscas, usaram helicóptero, nada, nenhuma pegada, nenhum corpo, nenhum rastro, nem sinal de briga, nem mancha, nada. Ele não voltou e a família levou meses para aceitar. Mas quem trabalha por ali não estranhou. Só disseram assim: foi seguir o que não é para seguir. O problema, dizem, é achar que é gente, que é alguém com lanterna. Mas quem vê de perto mesmo, quem tem coragem de chegar perto de são poucos, diz que a luz não vem de lanterna, vem de dentro. Parece coisa acesa no meio do peito, como se a própria pessoa fosse feita de luz fraca. E ainda assim, não se vê rosto, nem corpo, nem sombra, só a luz, baixa, tênue, andando em silêncio, passando devagar, uma por uma. Tem um trecho da estrada que tem buraco fundo. Todo mundo desvia por instinto, mas nesse trecho, elas não desviam. Passam por cima como se o buraco não existisse, como se pisassem num caminho que só elas enxergam. Um caminhoneiro velho, conhecido como Tigrão, contou o que viu. Era noite de lua nova, chovia fraco. A pista estava escura e só o farol alto iluminava uns 2 metros adiante. De repente, ele viu uma lanterna à frente, depois outra e mais outra. Quando percebeu, já estava no meio da fila. Não freou, não acelerou, só foi. Disse que sentiu o tempo parar. O motor quase calou. O rádio desligou sozinho. O GPS travou e ele viu. As luzes passavam pela janela, como se nem estivessem lá. Sem som, sem reflexo. Só aquele brilho opaco, arrastado, riscando o vidro por dentro, por fora. Difícil dizer. Foram segundos, mas ele jurou que sentiu o cheiro de cacau queimado. Forte, azedo, como se o ar tivesse voltado no tempo. Quando as luzes sumiram, o rádio voltou. O GPS reiniciou. O motor fez barulho de novo. E o tempo seguiu. Mas o relógio do painel marcava 3h28. O mesmo horário de sempre. Tigrão nunca mais passou naquele trecho de noite. Troca o frete. Vai por dentro. Gasta mais, mas diz que dorme tranquilo. Tem gente que acha que é só história. Tem gente que acredita de cara. Mas ninguém que viu, esquece. E ninguém que viu, tenta ver de novo. Porque é isso que mais assusta. O fato de acontecer do mesmo jeito sempre. Na mesma curva, no mesmo horário, com o mesmo silêncio. É como se fosse um recomeço, uma marcha que precisa voltar, um trajeto que ficou gravado na terra e que mesmo sem gente, sem patrão, sem colheita, ainda se repete. E os mais velhos dizem com voz baixa e olho fundo: não buzine, não pare, deixa passar. Aquilo é só gente voltando do trabalho de antigamente. A estrada do chocolate tem cicatriz. Tem coisa ali que nunca foi embora. E talvez nunca vá. Agora, se um dia você estiver passando por lá de madrugada e vir uma fila de luzes atravessando a pista, você arriscaria conferir. Dizem os moradores de Caetité, no sertão da Bahia, que existe uma sala em que ninguém mais entra com tranquilidade. Uma sala antiga, de janelas altas, com o piso de madeira escura sempre rangendo. E um espelho no centro da parede principal, logo acima de uma antiga cômoda de jacarandá. A tal sala fica na fazenda Santa Bárbara, uma construção do século XIX, aberta à visitação durante o dia.
Mas o que acontece ali não tem explicação moderna, nem truque de luz, nem reflexo torto. O que acontece ali aparece depois. É sempre depois. O guia que acompanha os visitantes não toca no assunto de cara. Ele mostra os cômodos da casa grande, fala das mobílias preservadas, das janelas voltadas para o Vale Seco, da capela de trás e das senzalas, hoje vazias. Mas quando a porta da sala principal se abre, o tom muda. A sala é abafada, mesmo em dia fresco. Não venta ali dentro, e tem um cheiro de armário velho, meio doce, meio úmido. As paredes têm retratos antigos em molduras de madeira. Tem uma poltrona num canto, um tapete marrom gasto no centro e o espelho sempre limpo. Ninguém sabe quem limpa. Alguns dizem que foi naquela sala que Helena, última herdeira da fazenda, passou os últimos dias, esperando o marido voltar de uma viagem que nunca acabou. Dizem que ela parou de comer, de dormir, e só ficava ali, de costas para o espelho, esperando. Hoje em dia, todo mundo tira foto ali. É automático. Você entra, se encanta com os móveis, aponta o celular e clica. A luz entra pelas frestas das venezianas e cria um clima bonito nas imagens. Só que depois, quando você vai olhar a galeria, sempre tem uma imagem que não bate com o que foi visto ali dentro. Numa das fotos, tirada por uma turista de São Paulo, aparece o vulto de uma mulher de vestido longo, de costas, bem no centro do espelho. O curioso é que ninguém a viu enquanto estavam na sala. Só viram depois, na tela. Outro caso foi de um grupo de estudantes de Vitória da Conquista. Fizeram várias fotos em sequência, rindo, apontando para os quadros. E numa delas, no reflexo do espelho, lá estava ela, de pé, imóvel, de costas, o cabelo escuro preso num coque baixo, o vestido parecendo roupa de luto. Não importa o modelo do celular, já testaram com Android, iPhone, até câmera profissional. Já tentaram flash, ângulo invertido, espelho coberto. O vulto aparece sempre da mesma forma. Só na imagem, nunca ao vivo. E só se a foto for tirada ali, de frente para o espelho. E tem mais, quando alguém tenta apagar a foto, o sistema do celular dá erro, às vezes trava. Em outros casos, a imagem simplesmente volta para a galeria minutos depois. Alguns disseram que ela apareceu até mesmo em backup na nuvem, mesmo após ser deletada. O guia, um senhor chamado Pedro, repete a mesma coisa para quem pergunta. Teve gente que editou, que riscou o rosto com app, que cortou o canto do espelho. Mas a mulher sempre volta, sempre no mesmo lugar, sempre de costas. Um visitante mais cético chegou a tentar imprimir a imagem para mostrar que era só ilusão de ótica. Levou a imagem a uma gráfica. Quando recebeu as cópias, a figura não estava lá. No impresso, só o espelho limpo, nada mais. Foi conferir no celular. Lá estava ela de novo. Tem quem ache que é só uma sombra da moldura refletida de um jeito estranho. Outros dizem que é encenação, que colocaram algo no espelho, holograma, projeção, mas ninguém nunca conseguiu provar nada. E mesmo com todos os relatos, a fazenda continua recebendo gente. Curiosos, amantes do sobrenatural, até influenciadores. Vão lá para testar. Fazem vídeos, postam stories. Alguns juram que não viram nada. Outros preferem não postar o que viram. Tem um caso que o guia evita comentar, mas acabou se espalhando. Um rapaz de Feira de Santana foi até lá com a noiva. Fizeram as fotos como todo mundo. Quando foram olhar depois, viram a mulher de costas. Mas o detalhe é que ela estava com a mão apoiada no ombro da noiva. A imagem causou um mal-estar tão grande que o casal cancelou a festa de casamento 2 semanas depois. Dizem que o rapaz teve um pesadelo insistente durante várias noites, sempre com a sala, o espelho e a mulher chamando, só que sem nunca virar o rosto. A sala segue aberta, sempre à meia luz. O espelho ainda está lá.
E a orientação dos moradores é simples. Se for tirar foto, tire. Mas esteja preparado para ver o que não viu na hora. Um dos relatos mais conhecidos envolvendo a sala principal da Fazenda Santa Bárbara não está em nenhum vídeo. Foi contado por uma mulher de voz baixa que apareceu numa das excursões de domingo sem falar muito com ninguém. O guia lembra dela porque enquanto o grupo seguia pelas áreas externas, ela ficou parada na porta da sala, só olhando. Ela entrou sozinha, tirou o celular da bolsa, olhou em volta com calma, como se estivesse reconhecendo o lugar. Tirou uma foto, depois outra. Ficou em silêncio. Não perguntou nada, nem sorriu. Quando o grupo se reuniu na saída, ela já não estava mais ali. Saiu sem que ninguém notasse. Mais tarde, o guia viu que ela havia deixado uma pequena carta em cima da cômoda, sob o espelho. O papel estava dobrado, com letra firme, e dizia só: "A espera termina aqui. Eu vi minha mãe." Ninguém conseguiu confirmar o nome dela. Não assinou. Não havia reserva no nome da mulher. E até hoje, o celular que ela usou nunca foi encontrado. A tal carta foi guardada pelo guia Pedro, que agora a mostra apenas para quem insiste muito, e mesmo assim, sem deixar fotografar. Ele diz que teve um motivo para guardar. Nas semanas seguintes, 2 visitantes diferentes reconheceram a mulher da carta como sendo a mesma figura que aparece no reflexo. Detalhe: não a reconheceram como morta, reconheceram como viva. Uma delas disse que conheceu aquela mulher num hospital de Salvador. Outra, que morava perto de um asilo e viu ela visitando alguém por lá. Mas quando tentaram buscar o nome ou algum dado concreto, nada apareceu. Essa confusão entre o que é do mundo dos vivos e o que já passou parece fazer parte do clima da sala. A sensação que os visitantes descrevem não é de pânico. É uma inquietação, uma presença que não se impõe, mas também não permite ser ignorada. O mais estranho é que, entre tantos relatos, não existe uma única foto da mulher de frente. Em todas as imagens, ela está de costas. Ou, quando o rosto está parcialmente virado, o reflexo fica borrado. Como se o espelho recusasse mostrar mais do que aquilo. Alguns estudiosos do tema, desses que viajam o Brasil inteiro atrás de fenômenos inexplicáveis, tentaram teorizar. Falaram de impressão residual, memória energética, até distúrbio eletromagnético causado por trauma. Mas a verdade é que ninguém conseguiu duplicar o fenômeno fora daquele ambiente. Fizeram testes, levaram o espelho para outro cômodo. Nada aconteceu. Levaram outro espelho até a sala. Ela apareceu no novo espelho também. Então entenderam. Não é o objeto, é o espaço. A energia está naquela sala. Talvez seja algo preso ao tempo, ou à memória, ou à forma como Helena esperou alguém que nunca voltou, com tanto desejo, tanto apego, que se fundiu com o lugar. A própria fazenda parece não querer se desfazer disso. Já houve tentativas de restaurar a sala, tirar os móveis, mudar o espelho de posição, pintar as paredes, mas toda vez que mexem, acontecem coisas estranhas. A tinta não seca direito, as trancas emperram, os fios dão curto, até que no fim tudo é devolvido ao lugar de antes, como se a casa própria tivesse memória. Hoje, a maioria dos guias evita entrar com grupos grandes ali. Preferem deixar a porta aberta à meia luz e avisar: se quiser entrar, entra, se quiser tirar foto, tire, mas depois você que lide com o que aparecer. Teve um casal estrangeiro, alemães, que foram embora no meio da visita. Não disseram uma palavra. O guia só percebeu quando viu a imagem que a mulher deixou cair, impressa num papel grosso, tipo Polaroid. Era a sala, o espelho, e no reflexo, o vulto feminino. Mas dessa vez não estava de costas. Estava de lado, com o rosto inclinado, como se estivesse prestes a virar. O papel foi deixado junto da carta da outra visitante. Ninguém mais tenta imprimir nada. A fazenda segue aberta.
A sala segue no mesmo lugar. E quem passa por Caetité, hoje em dia, sabe. Pode entrar, pode olhar, pode até fotografar. Mas leve a sério o que dizem os antigos. Nem tudo que aparece é para ser visto. E nem tudo que está parado está quieto. Agora me diz você, se encontrasse essa sala com o espelho limpo e o reflexo vazio, você teria coragem de tirar a foto? Ou deixaria o silêncio seguir esperando quem já não volta? Se essa história mexeu com você, deixa um like para fortalecer o canal. É um gesto simples, mas ajuda mais do que você imagina.